Olha aí, tá aparecendo esse homem bonito aí já. Boa tarde, meu querido, tudo bem? Boa tarde, Luiz Evandro. Boa tarde aos ouvintes do programa Nas Ondas do Rádio. Prazer ter você aqui. Explica pra mim, então seu nome é Hugo, como é que é? Porque eu chamo você de Hugo Cordeiro Castellani. Mas como é que é seu nome todo? Meu nome é Hugo Castellani Píramo Gomes Cordeiro. Hugo Castellani Píramo Gomes Cordeiro. 4. Que nomão, hein, cara? Nomão. Ó, quem tá ligado na gente lá é a amiga Fifi Cordeiro, né? Sua mamãe, o papai, o Léo, tá lá na matriz trabalhando nesse momento também. E com certeza também acompanhando nas ondas do rádio, né? A Suelen Fátima Teodoro chegou aqui. Fala, Luiz. Ô, Suelen, um abraço, querida. Né? Quem é que você falou que tinha que mandar um abraço aí, sua avó? Tenho que mandar um abraço pra minha avó lá. Se eu não mandar um abraço pra minha avó, vou ser cobrado lá em casa hoje. Já tá lá fazendo o biscoito frito lá na beira do fogão lá. Nossa, essa família sua também a família conhece muito, hein, Castellani? A vovó tá fazendo biscoito frito. É, porque hoje tem ensaio do samba de casa, já tem um... O pessoal já vai pra lá já pensando na comida também. Gente, eu toquei com o samba de casa por 3 oportunidades mais ou menos, e lá é assim mesmo. Depois do ensaio, né, tem um café que eu vou te falar. Ó, o negócio é o seguinte, eu posso até não participar do ensaio, mas eu aceito participar do café. Você tá convidado a ir lá hoje à noite. Tá vendo, né? Hoje vai ter lá. Bom, gente, o Hugo, eu fiz um convite para ele. Hugo, você é arquiteto urbanista, é isso? Você tem várias funções na sua vida, mas você formou recentemente como arquiteto e urbanista, é isso? Graças a Deus, né? Eu formei arquitetura e urbanismo e, querendo ou não, a maioria das coisas assim que eu faço tá ligada à profissão. Uhum. O pessoal pergunta se é fotógrafo, se é paisagista, se mexe com um monte de coisa, mas isso tá tudo relacionado à profissão de arquiteto e urbanista. Tudo tá dentro dessa área também. É uma relação. Vamos falar primeiro do plantio de árvores. Você teve um momento que você, recentemente agora, plantou várias árvores na cidade de Congonhas. Eu achei fantástico essa ideia sua, fantástica essa iniciativa sua. Quando é que você começou isso e por quê, Hugo? Eu comecei... O primeiro plantio meu foi no dia da árvore, que é 21 de setembro. Foi 21 de setembro do ano passado, de 2018. Eu tive essa ideia e tal, eu comecei assim, umas semanas antes, assim, vou juntar umas árvores e tal, vou fazer um... Porque eu trabalho com meu pai lá na feira e a gente tem contato com o pessoal que vende muda lá na feira e tal. Eu consegui umas mudas até de IP amarelo na época. E depois, no dia da semana, no dia da árvore, tem muitas intervenções na cidade. E eu acabei conseguindo, na época, quase umas 10 mudas de IP. A grande maioria foi IP. Você conseguiu lá na rodoviária, então, essas mudas? Sim, lá na rodoviária. Também foi com o pessoal do programa de meio ambiente da CSN, com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente também. Aí, no sábado, o dia da árvore foi na sexta-feira. No sábado, eu planejei alguns lugares, assim, de espaços públicos da cidade, que a ideia é essa, arborizar espaços públicos da cidade de Congonhas inicialmente. E plantei em vários pontos da cidade e tal. Na época, deu um... Me recordo, você postou, né, nas suas redes sociais. Aqui no alto mesmo, você chegou a plantar algumas árvores. Foi, né? Eu plantei um pra cima lá no Alto do Cruzeiro. Lá. Plantou uma aqui debaixo da Romaria também, não foi? Sim, plantei. Debaixo da Romaria tem 2 ali também. Aí depois, assim, no firmei compromisso nenhum de data, de quantidade, depende da disponibilidade. E aí, com essa iniciativa, foi aparecendo assim, gente que queria ajudar, gente que indicou locais, eu tive que bancar algumas mudas também, claro. Porque muitas coisas não saem de graça. Aí me indicaram o que deu assim, uma alavancada de quantidade, que foi o viveiro da prefeitura, lá que fica lá no Bebe Água. Eu consegui com o Neilo lá. Qualquer pessoa pode ter acesso a essas mudas, é só ir lá na Secretaria de Meio Ambiente e solicitar. E depois também me indicaram o Instituto Estadual de Floresta, que é o IEF, que fica em Lafayette. Lá eu consegui, assim, uma quantidade grande de mudas, assim, tem um viveiro grande lá, mudas grandes, assim. Eu consegui, na época, uma lote de 50, assim, de uma vez só. Aí eu sempre venho plantando uma ou 2 vezes por mês, sempre nos dias assim, de fim de semana que tem mais disponibilidade. E tenho mapeando, tudo catalogado no Google Earth lá. Assim, eu fiz um plantio grande agora que foi a Semana do Meio Ambiente, na primeira semana de junho. Inclusive, eu estava em viagem, você me mandou um link
que você organizou muita gente, né, numa praça. Sim, lá no bairro Primavera, que tem uma grande área aberta lá perto do cemitério, lá onde era o antigo Sal e Brasa. E hoje tem o Espaço do Idoso, que tem o nome da minha avó, Odete Castellani. E lá é uma área grande que eu já tinha feito um ou dois plantios, mas assim, é uma área que precisava, assim... o pessoal da prefeitura, da Secretaria de Obras, assim, eu tenho contato direto com eles, assim, até de auxílio, assim, por causa de ser plantio urbano. Que as pessoas pensam que apenas começar a plantar não é bem por não aí, pode né? ser, não dá para ser um plantio aleatório, porque tem que fiar questão de raiz de árvore, de fiação elétrica. Que é onde essa árvore futuramente ela vai tomar uma proporção maior, né? Aí eu fiz um trabalho que eu aproveitei justamente a parte de arquitetura. Eu fiz um trabalho lá, fiz a medição da área lá, que foram duas grandes áreas lá, gramadas que existem lá. O pessoal às vezes usa para jogar bola, mas são áreas ociosas, assim, que precisariam para não ter que ficar também, esperar a prefeitura, gastar dinheiro. A gente foi feito um trabalho praticamente todo, assim, de graça. Eu fiz um trabalho, eu plantei lá, foram aproximadamente 26, 27 árvores, assim, nativas, de várias espécies. O pessoal do bairro mesmo que ajudou. Lá tem muitos meninos que você passa lá ainda mais esse fim de semana, tem muita criança lá, eles vendo assim, ajudaram a goar. Você vê que tem 3 semanas, mais ou menos, vai fazer um mês, passa lá até hoje, todas as mudas estão lá intactas. Mesmo sendo uma época de seca, assim, acaba que uma vez ou outra eu vou lá jogar um pouco de água, mas a parte de vandalismo é o grande vilão dessa... É o vilão, porque quando a árvore está pequenininha, né, a pessoa sofre como uma criança realmente indefesa, né? Olha aqui, o que está chegando aqui, muita gente bacana. A sua irmã Luísa Castellani entrou e falou, olha o gatinho da banda. Nossa Senhora. Essa já é outra parte. Essa parte não é pura, né? Depois ela fala sobre não ela. Não é do assunto. Aí, Luiz. Essa pessoa gosta de encher o saco. É bem o Hugo aí, mas Luiz. O pessoal de família fica ali, ó. Vou dar uma cutucada nele. Vou dar uma cutucadinha. Essa Luísa, fantástica. Irmã dele, viu, gente? Firme. Ela é firme demais. O Luan Domingos falou, boa tarde, Luiz Evandro. Boa tarde, bom trabalho. E é um trabalho bacana desse garoto. Parabéns, o Luan Domingos aqui reconhecendo o seu trabalho. Qual que é a função da arborização, Hugo, né? E depois eu queria que você emendasse um pouco também, falando sobre os ipês de Congonhas. O De Miranda, que Deus o tenha no bom lugar, ele me recorda, ele me contava que na época do governo Altari, também já falecido, fizeram um grande plantio de ipês em Congonhas na época. E se tem muito ipê hoje aí, agradeço essa galera, né? Na época que fizeram. Funções da arborização, e fale pra gente sobre os ipês de Congonhas. Olha, a arborização, principalmente, tem várias funções. Ela tem a função urbana, que é de paisagística, que é de deixar os lugares mais bonitos. Mas a principal função dela é purificar o ar, né? Deixar o ar mais limpo, fazer sombra. Assim, na cidade a gente faz um plantio de acordo com a demanda, se é uma área grande aberta, a gente faz... Essa foi a função lá do Primavera, que é mais de sombreamento, que é uma área que bate sol o dia inteiro. Além de serem espécies, assim, que dão muitas flores, assim, com os ipês, os jacarandás, os buganvílias, muitas espécies lá. Depois a gente acaba esquecendo que é muita coisa. E tem também a parte de arborização de mata nativa, de preservação de nascentes, que muitas nascentes se perdem e depois que, por causa da incidência do sol, assim, elas secam a parte da terra e as árvores ajudam, as raízes das árvores ajudam a puxar essa água de volta do lençol freático. E muitas nascentes são... Até o governo, não sei, não vou saber explicar direito, o governo, pelas legislações, dão assim, para pessoas de comunidades rurais, de quem mora em área de plantações, de resgatar várias nascentes que estavam perdidas, que ajudam nas bacias hidrográficas, nos volumes de rio. Isso influencia também na parte das captações de água. A natureza, ela influencia em tudo. Pequenas intervenções influenciam lá nos grandes reservatórios que ficam secos nessa época do ano. E a questão dos ipês? A questão dos ipês, assim, a gente que é de Congonhas em particular, a gente, querendo ou não, tem uma identidade com essa árvore, que são várias espécies, mas é uma árvore identidade, que assim, o pessoal de Congonhas, assim, fala sempre dos ipês, mas não tem assim um trabalho, um estudo assim de quantidade. Tem até gente que já me procurou para saber, até para fazer esse tipo de trabalho, que eu não sei se o pessoal da prefeitura hoje tem
esses dados, que foi feito, se não me engano, no primeiro mandato da Altaria, no final dos anos 70 e no início dos anos 80. Exatamente. Eles, além de plantarem alguns pontos da cidade, distribuíram muitas mudas centenas de mudas de ipê, que hoje, assim, depois de mais de 30 anos, elas estão assim, mudas, você vê de longe, né? Vai chegar a agosto. São ipês roxos, né? E ipês amarelos. Existem os ipês roxos, os ipês amarelos, de vários tamanhos. O que é mais raro que se vê, que é o ipê branco, também, que é uma árvore maravilhosa. É raríssimo também. Hugo, só não te cortando rapidamente, aqui a Fifi Cordeiro, orgulho, tá dizendo, é sua mamãe, né? Orgulho. Mas você sabe que eu falo de... Boa parte disso tudo que você está tendo, Hugo, vem dos seus pais, vem da família, cara. Da família, né? Não tem como. A sua mãe é uma pessoa extremamente educada, seu pai também, extremamente corretos e preocupados com o bem-estar das pessoas, do alheio, né, da coisa alheia. Então, isso vem muito de berço também. Eu quero completar isso aqui. Por exemplo, o Fabrício Venturato está dizendo que esse cara é igual Bombril, 1001 utilidades. Fera demais. O Frederico Drummond falou que o seu trabalho é ótimo. O trabalho do Hugo é muito bom, é ótimo, né? Fifi, orgulho de ter ele aqui no meu programa pela primeira vez. Consegui trazer o menino aqui, né? Vânia Marçal falou, parabéns ao Hugo Cordeiro. Sensacional. Obrigado a todos que estão chegando na live aqui. A Tamires Dutra chegou. Quem mais aqui? O Alex Eduardo falou, Hugo é para ajudar a natureza, igual a zaga do Cruzeiro, ajuda os atacantes a sair da seca. Essa turma é foda. Esse pessoal tá ouvindo aí. Olha, sua irmã chegou também, a Júlia Castellani, com a família toda tá aqui, só falta o Enzo agora. Todo mundo aí, tá todo mundo. Só falta o Enzo. Valeu, hein? Valeu, o pessoal que hein? tá ouvindo aí, o pessoal lá de Fabriciano, gente. Fabriciano, cara. Alex Eduardo. É de Fabriciano? Vânia. Tá vendo? Essa é a importância de você que me ouve pela 91.3, estamos ao vivo pela internet também, né? Parabéns, Cordeiro, ótimo trabalho, o Alex está falando aqui. Então, você falava dos ipês, e a Fifi falou que tá só tietando lá, viu? O gatinho, como diz a Luísa, o gatinho da banda. Mas você falava sobre a questão dos ipês. O branco é raríssimo, né? Congonhas tem do branco? Tenho um ipê branco que a gente vê na época que ele tá florindo, né? Uhum. Ali na rua do Zé Júlio, depois do fórum, tinha aquela pousada ali, na esquina tem um ipê branco ali. Ali tem um branco. Tem um ipê branco, que ele tá crescendo tem poucos anos. Mas o próprio secretário de Meio Ambiente, o Neilo, comentou comigo numa das conversas que acho que eles estão querendo fazer um grande plantio, assim, de quase milhares de mudas, assim, em todo o território de Congonhas, justamente principalmente de ipê branco. Assim, um trabalho que eles estão começando a fazer, assim, de planejamento lá. Bacana. Hugo, estamos conversando com o Hugo Castellani Cordeiro, o nome dele é mais compridão, mas a gente vai falar só Hugo Castellani Cordeiro. Oferecimento da Agro Machado, do meu amigo Juninho, a loja Pensando Além do Campo, rações para cães, gatos, galinhas, para animais de grande porte, milho, cães de cão, soja, farelo de trigo e muito mais. Já eu falo para você das promoções do Armazém do Ovo, que é do Juninho também, na rua Dom Luciano Mendes de Almeida, número 9, Joaquim Murtinho, 3733-1267, 3733-1267. Hugo, vamos falar sobre... Aqui, ó, tem mais gente falando aqui, ó. Quem mais chegou? O Rodrigo Gomes tá dizendo aqui. Fala, Luiz Evandro, abraço. Rodrigo Gomes de Barbacena, Minas Gerais. Olá, Rodrigo Gomes. Alô, Barbacena. Um grande abraço. A 91.3 tá chegando bem em Barbacena aí também, hein? Podem sintonizar. Falar sobre os patrimônios arqueológicos de Congonhas. Ó, é um assunto bem complexo e a gente poderia ficar muito tempo aqui, mas vamos primeiro, para ser mais sucinto aqui, o que são, né, os patrimônios arqueológicos de Congonhas. Tem uma importância enorme, eu sei disso, mas você vai falar mais com propriedade. E o que te levou a mexer com isso? Ora, os patrimônios arqueológicos são, assim, tudo que não, às vezes não é visto, são ruínas, são galerias dessa época, ainda mais que Congonhas está dentro de uma área que foi de grande intensidade de extração de ouro no século XVIII, XIX. São, assim, pontes antigas, toda essa parte que não está no patrimônio, assim, visual, igual a gente tem aqui. A gente não consegue ver, né? A gente não consegue ver. E Congonhas, assim, o que me motivou foi lançado em Congonhas em 2015 um livro chamado Carta Arqueológica de Congonhas,
que foi feito numa medida compensatória pela Ferros, depois que em 2012, nas obras da BR-383, o novo trecho que foi feito, foi achado algumas galerias de ouro lá no Alto Maranhão, no trecho que estava passando. Aí o pessoal, na mesma hora, entrou em contato com o Ministério Público, com o IPHAN, todos os órgãos responsáveis, e embargaram a obra. Ficou alguns meses, de acordo que foi definido, que ia ser feito um estudo. Um estudo lá para poder... Se barrava ou continuava? Se ia se tornar um sítio arqueológico lá, para comprovar também, não pode só falar que é um... Você tem que ter provas, né? Ter provas. Mas o IPHAN embargou, o Ministério Público também, só que alguns meses depois, da noite pro dia, a empresa passou as máquinas na galeria que tinha, alegando que não tinha nenhuma documentação, que ela tinha licença ambiental para trabalhar e estava teoricamente atrapalhando. Estava travando a obra, né? Que eles fazem assim, como fazem com muros centenários que jogam no chão para construir, e ali poderia ser feito uma preservação. Na Matriz, por exemplo, a gente tem exemplo de muros ali centenários que foram jogados no chão para fazer construção nova. Então, aí esse livro até cita nele que se não tivesse uma carta, se tivesse um livro desse, uma documentação dessa na época, isso teria sido evitado, que até no estudo para fazer o estudo viário lá, já saberia que teria um sítio arqueológico ali que teria que passar para o outro lado. Por coincidência ou não, essa empresa é a mesma empresa responsável do viaduto que fez 5 anos que caiu em Belo Horizonte, o viaduto do Guararapes. Não vou citar a empresa aqui. Não vou citar não, né? Aí esse livro mostra assim que Congonhas é um verdadeiro museu a céu aberto, assim, nos seus arredores, assim. Tem tanta coisa então que às vezes nós não sabemos. Né? Você está com um livro aí, né? Eu tô com um livro aqui. Antes de você mostrar esse livro para a galera que está no Facebook, quem está honrado não vai conseguir, mas tem muita gente chegando aqui. A Vânia Marçal falou ouro verde esse menino, viu? Vânia Marçal está acompanhando a gente. José Luiz Roberts, Valéria Nogueira, e o José Luiz está falando o seguinte: boa tarde. Esse é o cara, o Arthur Gabriel entrou também. A Júlia falou que a tia Ângela Gomes Rezende, de Arcos, Minas Gerais, está mandando um beijo para você. Essa turma é foda. O Jordani Silva, excelente, Hugo. Isso seria pontos turísticos importantes, é o que você falou esse agora. É o cara. O Jordani é outro cara. É o cara. Esse conhece muito, viu? Ele tá correndo atrás de muita coisa. E eu falo sempre que o Jordani é um cara que tem uma visão sensacional das coisas, né? As pessoas têm que olhar para esse cara, o Jordani, que esse cara é uma enciclopédia viva, viu? Você falava aí, você tá com um livro aí, mostra pro pessoal que tá lá. Assim, mostra pro pessoal que tá. Assim, Deixa um livro só com fotos de Congonhas. Levanta ele aqui, Hugo, pra câmera pro pessoal ver. Ele conta assim, um histórico todo da cidade, um histórico pré-colonial, que o colonial se define desde a época que foi a chegada dos portugueses, assim, que acha vestígios antes da chegada dos portugueses, assim, antes de 1500, antes de 1000 anos, assim. Existem coisas em Congonhas, no território entre Congonhas e Jeceaba, assim, vestígios assim, de coisas indígenas, essas coisas assim, e vai contando todo um histórico assim, da formação do arraial. Aí tem coisas assim, interessantes aqui que é citado, que muita coisa é feita de acordo não com documentos. A maioria das coisas foram achadas não por documentos, por entrevistas com pessoas que vivem, tipo o Lúcio Amar da vida, são pessoas que têm assim, uma memória gigantesca, têm um conhecimento gigantesco. Aí são pequenas coisas, por exemplo, que poderiam ser utilizadas para cidades, de onde que vieram a pedra sabão para ser feito os profetas. A maioria das igrejas aqui, que foram as matérias-primas delas, foram nessas galerias, nessas fazendas. Usam essas pedras. Recentemente descobriram alguns materiais que poderiam ter sido ferramentas usadas naquela época também. Na Matriz foi descobrido na nave, né? Recentemente. José Luiz Roberto Siqueira, retificação, boa tarde a todos aí, parabéns pelo programa. Felipe Augusto, fala Luiz Evandro, o programa seu tá top demais, muito obrigado. Hugo, agora fala pra gente, onde estão a maioria desses sítios arqueológicos que você falou pra gente? Você citou um no Maranhão. O próprio Maranhão que a gente já conhece pelas ruínas que tem lá na Estrada Real, chegando lá, mas aquilo lá... Aquilo não é a cadeia, não? O pessoal tem a cadeia lá na chegada, a cadeia. E tem uma polêmica, o pessoal fala que aquilo não é a cadeia. E a esquina lá, onde tem aquela esquina, era a sede de uma antiga fazenda lá, de um dos capitões lá. Então ali aquela que tá visível, não é a cadeia, não? A cadeia fica, você passa a curva, tem aquelas ruínas que já estão um pouco mais degradadas, você segue, já chegando na frente da escola, aquilo ali que é a cadeia. Aquilo é datado... Aquilo ali é século XVIII, XIX, mais de 200 anos já. Aquilo ali serviu de prisão nessas guerras entre bandeirantes, entre índios. Tem história. Tem história pra contar. Tem história.
Mas aquilo ali tem muita coisa daquele nível ali no meio de mato. Julgado sem ninguém saber nada. Sem ninguém saber, tá pela natureza, assim. Por um lado é bom que não tem contato com o ser humano, mas por outro lado é ruim porque, por não ter esse contato, podem ter coisas que vão se perdendo também. Tem vários loteamentos surgindo na cidade aí, que isso, querendo ou não, pode afetar uma dessas áreas. E até citado nesse livro, umas diretrizes de preservação alguns potenciais que esses sítios arqueológicos têm, igual tem a próxima, bem da área urbana de Congonhas, que é a área do Vieiro, que pega a região do Parque da Cachoeira até o Campo das Flores, ali na 040, que tinham muitas fazendas históricas ali, até do Barão de Paropeba, por exemplo. Recentemente, nós estávamos eu fazendo caminhada e correndo para aquele lado, e você, mais do que pedalando, preocupado com esse lado histórico, você registrou uma fazenda, a Fazenda Paropeba. Foi Paropeba? Na Fazenda do Faria. Não, do Faria. Ela é próximo. A fazenda do Barão de Paropeba é a Fazenda do Morro de Santo Antônio, que é a família do Antônio Ramiro. Exatamente. Você é próximo, você registrou há pouco tempo, está no seu Insta, né? Eu fui lá no domingo. Hoje ela pertence à família dos Freitas. Eu entrei em contato até com agradecer o Leôncio, que tem um primo dele que fica lá, que é o Marquinhos. A gente passou de bicicleta a estrada que, indo pra Cachoeira, tem uma estrada à direita, chegando no Parque da Cachoeira, que vai pra MRS na linha ferro lá em cima. Na metade do caminho, mais ou menos, a gente encontra uma entrada de sítio, que não é a casa antiga, mas o terreno todo lá dentro. É um terreno, assim, de mais de 200 anos de história. Assim, a gente chega lá, tem vários canaletas de água, assim, moinhos. Aí lá nessa fazenda foi onde nasceu o Zé Arigó, foi lá que nessa fazenda que ele teve as suas primeiras aparições. Caraca, assim, aí tem várias ruínas lá dentro, tem a senzala, tem moinhos, e lá para baixo tem áreas tem pilares de onde que foi feita a exploração, tem uma capela no meio da mata que eu ainda não consegui ir, por ser uma mata muito fechada, a Capela de Santo Antônio, que ela, segundo o professor Erinaldo, que eu também tive contato, ela tem a mesma planta da Igreja do Rosário. Ela fica só que ela já é uma capela que já está em ruínas, por estar dentro de mata fechada e tal. E está dentro de uma área da prefeitura, que é a área do Parque da Cachoeira. Pertence à prefeitura. Vamos chamar a atenção também, Hugo, antes de nós terminarmos a entrevista, das pessoas ajudarem na questão da preservação. Aí onde estão essas questões de preservação, onde tem propriedades particulares, eles preservam. Mas nós temos, infelizmente, nas margens das estradas, que digamos que não tem muito movimento, né? As pessoas jogam muito lixo ainda, gente, muito lixo. Eu tô caminhando, pedalando, às vezes correndo por essas áreas aqui da região, Parque da Cachoeira e tal. Pedi até à prefeitura que dê uma fiscalizada, porque nessas entradas onde o Hugo falou aí, tem muito lixo jogado ali. Eu vi computador quebrado, televisão quebrada, jogado. Isso é foco até de mosquito da dengue, que hoje, para quem não sabe, está transmitindo mais uma doença. Quase que em primeira mão, nós vamos trazer aqui especialistas para falar nessa área. O mosquitinho já está trazendo outra doença. Não, então, quer dizer, tem gente que joga muito lixo, isso acaba prejudicando a natureza, né, Hugo? Exatamente. É bom senso, aí não adianta fiscalização, não. Multar, é bom senso, isso é do ser humano. Isso vem da pessoa, né? Hugo, o potencial para a cidade, na questão disso tudo que você falou agora, né? O conhecimento e apoio do poder público, como é que isso circula para você? Então, esses eu posso até mostrar alguns aqui na filmagem. Mostra aí na filmagem. Tem muitas imagens. Pessoal que tá no rádio não vai ver, mas que depois vocês podem acompanhar, gente, aí, ó. Vocês podem acompanhar pela internet no Face. Tem várias imagens que o Hugo está mostrando ali. Esse livro, como chama, Hugo? É a Carta Arqueológica de Congonhas. Eu acho que ele não foi feito para venda, ele foi distribuído mais na área de educação da cidade. Sim. Poucas pessoas que têm esse livro, eu peguei, era do... Meu avô ganhou esse livro, o Joaquim Cordeiro. Sim, olha, o Hugo está mostrando. São lugares, gente, com mais de 200 anos. Essa foto é interessante. Essa foto aqui, esse menino sentado aqui, é o Zé Arigó com 2 anos de idade, nessa fazenda. Olha só, a fazenda que você visitou esse fim de semana. Exatamente. Legal. Aí tem vários, assim... nascentes, bicas, para todo lado aí. São vários pontos da cidade que... Foca essa parte dessa parte, tá dizendo aí, ó, a Carta Arqueológica de Congonhas, está falando aí, lugares de memórias, diretrizes para a gestão e proteção do patrimônio arqueológico.
Sensacional. Sua mãe está falando aqui, olha, o leque de lugares que podem ser transformados em trilhas oficiais e monitoradas. Turismo arqueológico, né, Hugo? Então, um dos potenciais disso tudo é a parte de visitação, dependendo da preservação desses locais. Aí são vários que até o próprio livro coloca como diretriz. Não sei se isso foi cumprido pelo poder público, porque ali por exemplo, ali no Jardim Profeta, eu estava olhando outro dia, quando você passa no 040, no alto lá tem uma placa lá, que depois eu cheguei perto lá, que tem uma placa do IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, que cita o sítio arqueológico de Congonhas, mas só isso eu acho que não é muito pouco. Assim, até para mim, assim, que tô correndo atrás disso. Você assim, que estuda, por exemplo, isso, assim, corre atrás. Eu acho que seria bacana. Seria bacana, assim, igual no Tijucal, ali pra cima do Astra, ali foi onde é que eu encontrei. Tem duas galerias, assim, que são grandes, tem umas com mais de 5 metros de altura, assim. Uhum. Você termina a rua, tem uma antena assim, você vai indo pro. Lá no alto, onde tem antena. Começa já uma área particular e é uma área que tem. Tanto é que é na capa do livro aqui, tem uma área de divisa de terreno, com vários muros antigos. E tem galerias ali, além de outros, assim, tem ali nessa parte indo pra Cachoeira, tem muita galeria pro lado de Lobo Leite. Tanto é que a igreja de Lobo Leite, ela foi construída virada pro morro onde é que tem o Nova Congonhas ali, porque ali teriam várias galerias ali, justamente com um agradecimento a encontrar ouro ali. Por isso que ela foi construída de frente para aquele morro. E o próprio loteamento ali, ele já, pelo que comentam, já pegou alguns resquícios antigos que tinham ali. Que tinha aquilo que você falou, infelizmente. Então, aí seria interessante assim, uma sinalização desses para que as pessoas não locais. Construam em cima disso, né? Além de não construir, assim, alguns servem como potencial assim, para estudo, preservar. De geologia, gente de faculdade. Algumas podem servir assim, pelo nível como visitação mesmo, assim, de turismo. Assim, já que a gente está numa polêmica de falando assim, da cidade não vivia somente de mineração, do turismo também não ser somente essa coisa de igreja, assim, que é importantíssimo, mas a cidade pode ver de muito de onde que veio isso. Você vê assim, cidade como Ouro Preto, você vai em Ouro Preto, você consegue, você tem Minas, você vai em Minas dentro da cidade, assim. Exatamente. Você falou tudo, Hugo. Congonhas dá para viver. Tem um potencial gigantesco assim, do cidade, turismo, não só religioso, como Exatamente. Você disse, né, das obras do mestre Aleijadinho, como de outras fontes de turismo que você citou agora, que realmente é um leque, como diz sua mãe aqui, muito grande. Hugo, muito obrigado pela tua presença. Eu queria ficar aqui a tarde toda batendo papo com você, mas infelizmente o tempo é curto, né? Mas nós vamos marcar outra entrevista. Não, é difícil você resumir isso tudo assim em alguns minutos. Alguns minutos, mas... Que eu ainda tô, como eu falei, eu com esse tanto de coisa que eu tenho falado, foi assim, eu achei, ainda tem muita coisa, eu tô só no começo, assim, Claro. E depois... Mantém contato comigo, nós vamos colocar mais sobre isso, tá? O Anderson Aze, Piu, que entrevista show, parabéns, obrigado, Piu, gente finíssima, lá do seu bairro também, né? Um abraço. Conversamos aqui, obrigado. Você quer falar alguma coisa que eu não perguntei, Hugo? Não, eu só queria falar que esse livro, quem quiser ver ele assim de perto, quiser entrar em contato comigo pelo Instagram, lá, que é @hucastelano, ou pelo Facebook mesmo. É um livro pra mim, isso é um livro de domínio público pra mim. Eu vou querer esse livro, já pedi. É um livro assim que quase ninguém tem, o pessoal mesmo da cidade assim não tem conhecimento. Não deve ter conhecimento desse livro. É um tesouro assim que você pode usar ele como início de uma só o início assim de uma exploração assim de você vê ele assim, você dá vontade de você ir atrás de tudo que você tá vendo aqui. Verdade. Igual a gente tava esquecendo aqui no livro, fala que vou até mostrar pro pessoal achar mostra aí o profeta Amós, ele tinha um cajado. Ele tinha um cajado no original. Hoje não existe mais. Você só acho que a mão dele já caiu. Também. Já caiu pela deterioração do tempo. O profeta Amós tinha um cajado, não sei se ele era de aço. Aqui na foto. Aqui. Deixa eu ver, mostra a foto pra gente aí. Aqui, ó. Olha aí, gente. Ele tinha um cajado na mão. Você não vê isso mais. Não vê isso mais. Você chega lá perto, talvez. Você vê o buraco onde na base ficava dele, o cajado. A base você vê. Não sei se isso foi retirado ou se porque a mão foi quebrado também. Quebrado. Foi vandalismo, foi deterioração do tempo. Assim, são coisas até dentro da cidade que poderiam ser explorados e mostrados. Assim, o histórico assim, da cidade seria interessante para isso tudo, né?
Show de bola. Hugo, obrigado. Conversamos com o Hugo Cordeiro Castellani, arquiteto, urbanista, fotógrafo. Falamos sobre plantio de árvores, pesquisa dos patrimônios arqueológicos de Congonhas. Dá um tchau pra turma aí, Hugo. Abraço a todos aí. Obrigado. Essa entrevista continua disponível no Facebook, Luiz Evandro com Z, página nas ondas da web. Pode curtir, compartilhar, comentar. O Hugo responde todo mundo lá depois. Valeu, moçada.